O anime começa com um jovem chamado Lloyd recebendo treinamento mágico nos 4 elementos básicos de sua professora rigorosa. Ela começou a treiná-lo no primeiro elemento, fogo, e disse severamente para ele continuar praticando até conseguir, caso contrário, não teria jantar hoje. Essa ameaça fez Lloyd levar o assunto muito a sério. Lloyd começou a treinar magia com determinação e, após muito tempo de tentativas contínuas, foi até sua professora e disse a ela que finalmente havia conseguido. Ele demonstrou o que havia aprendido na frente dela, o que surpreendeu a professora com seu rápido progresso, mas ela rapidamente extinguiu seu fogo, então criou um fogo muito maior na frente dele e disse que o caminho à frente era muito longo, fazendo-o perceber que o que ele havia alcançado era apenas um simples começo. No dia seguinte, ela começou a treiná-lo para extrair água do solo. Quando Lloyd inicialmente tentou imitar sua professora, ele falhou completamente, então ela explicou de uma maneira melhor e mais clara. Quando ela extraiu água do chão na frente dele, Lloyd ficou maravilhado com o poder dela, e ela pediu para ele tentar agora. Quando ele tentou novamente, conseguiu e orgulhosamente contou a ela sobre a presença de água, mas ela explicou que, embora estivesse feliz com seu progresso, recompensou-o derramando uma grande quantidade de água sobre ele e disse que isso era água de verdade. No dia seguinte, ele mostrou que podia usar o poder do vento, mas sua força ainda não estava perfeita. Quando a professora dele viu isso, lançou um vento forte nele, que o empurrou para longe do lugar, ensinando-lhe a diferença entre seu poder limitado e a verdadeira força dela. Depois disso, eles se mudaram para a floresta e ele usou o poder do gelo, criando uma estátua de gelo na forma de sua professora, pensando que ela gostaria. Mas quando sua professora veio e viu a estátua, ela a usou contra ele. Ela agarrou Lloyd e ampliou a estátua, depois a quebrou, fazendo Lloyd cair em meio ao gelo espalhado. Ele emergiu do gelo acreditando que lhe faltava verdadeiro poder e disse à sua professora que trabalharia duro para obtê-lo. Em seguida, fomos para casa onde a professora dele estava muito doente. Lloyd perguntou se ela se sentia melhor, mas ela ainda estava com muita dor. Lloyd não parou de ajudá-la e lançou um feitiço de cura nela, após o qual a professora melhorou. Ela o abraçou por sua ajuda e agradeceu, mas então o agarrou e disse que era hora de continuar o treinamento. Dias depois, a professora estava sentada em seu quarto lendo um livro de feitiços e parecia triste. Lloyd entrou para dizer que a comida estava pronta, e quando ela colocou o livro na mesa, ele caiu no chão. Quando Lloyd o pegou e segurou, algo estranho aconteceu e ele imediatamente perdeu a consciência, o que surpreendeu muito a professora. Ela pegou o livro e acreditou que Lloyd tinha as qualidades para ser escolhido. Depois ela se sentou sozinha, terminou de ler o livro e antecipou o futuro destino de Lloyd. Ela foi até o quarto de Lloyd, onde ele estava dormindo doente, e disse a si mesma que não deixaria esse garoto repetir seus erros. Ela beijou sua testa, deixando uma marca semelhante a marcas de cura, que desapareceu em seguida. No dia seguinte, eles foram para a floresta e ele usou o elemento de cura em uma fruta, fazendo-a se desenvolver e crescer de forma impressionante. A professora viu que ele tinha se tornado bom com o elemento de cura, mas não como ela, porque ela então curou a árvore inteira, não apenas uma fruta. Ela disse a ele que isso deveria ser uma cura real e pegou uma das frutas, provou e foi embora, o que deixou Lloyd maravilhado com o tremendo poder de sua professora. Eles voltaram para casa, onde a professora lhe disse que algumas pessoas monstros podiam usar magia estranha para controlar monstros. Lloyd perguntou se isso era magia estranha, mas a professora se recusou a ensinar essa magia antiga a Lloyd e disse que ele deveria se manter afastado dela porque estava extinta há séculos. No dia seguinte, ele começou a treinar novamente e tinha uma varinha mágica que havia escondido, mas a professora a revelou e o atingiu com ela, derrubando-o. Ela pediu que ele fizesse rapidamente e viu que ele ainda não tinha experiência suficiente, e pediu que ele não relaxasse no treinamento. Eles voltaram para casa novamente para discutir outros tipos de magia, incluindo a pedra mágica. Ela disse a ele que era uma cristalização de mana, e seu poder transformava tudo ao redor em pedra mágica também. Lloyd perguntou se era possível restaurá-la. Após vários dias, eles foram à floresta sem que Lloyd soubesse o que aconteceria. A professora descobriu seus olhos e perguntou onde ele estava. Ele ficou surpreso ao ver um monstro à sua frente, então ela lhe entregou uma faca e pediu que voltasse para casa dentro de uma semana, o que chocou Lloyd. Ela disse a ele que tinha que sobreviver usando magia e saiu rapidamente. O monstro apareceu imediatamente e atacou Lloyd, mas Lloyd escapou rapidamente e subiu em uma árvore para evitar ser pego pelo monstro. Ele pensou que não poderia derrotar esse monstro usando magia branca e decidiu que precisava escapar rapidamente. Ele usou magia de visão e viu que o lugar seguro estava muito longe. Ele desceu da árvore e começou a caminhar com a faca. Após o anoitecer, ele foi até uma árvore, desenvolveu uma fruta e a comeu. Depois ficou em uma caverna e usou um feitiço de círculo para um pequeno aprimoramento para se fortalecer. De manhã, ele foi escalar montanhas e quase caiu. A noite caiu, então ele foi ficar dentro de uma árvore e usou um feitiço para reduzir o uso de mana. De manhã, ele continuou vagando pela floresta e continuou a aumentar completamente sua força. Enquanto estava a caminho, ele pisou em um pequeno galho, fazendo um grande monstro cair, mas Lloyd evitou cair. Quando ele viu o monstro, ele se sentiu muito confuso e fugiu imediatamente enquanto o monstro o perseguia. Lloyd usou um feitiço de velocidade e aumentou sua velocidade para evitar ser devorado pelo monstro. Ele voltou para casa, mas se sentiu exausto e perdeu a consciência. Então o professor veio até ele e o recebeu orgulhosamente pelo sucesso no desafio. Após vários anos, Lloyd se tornou um jovem adulto e continuou com as tarefas domésticas. Enquanto limpava, encontrou um livro sobre uma cidade próxima. A professora viu que ele havia parado de trabalhar e pediu que terminasse. Então ele pediu para emprestar o livro e ela não se importou.
Enquanto ele continuava limpando, ela apareceu novamente e pediu sua ajuda com um feitiço de anti-envelhecimento. Ela o puxou à força e depois o devolveu da mesma maneira imprópria. Depois disso, eles almoçaram, mas a professora teve uma ideia para uma nova magia de aprimoramento. Quando a noite chegou, ela também não o deixou dormir e pediu que ele ficasse com ela. Depois disso, ele examinou o livro da cidade até o dia seguinte. A professora foi ao quarto dele para acordá-lo, mas ele não estava lá. Ela viu o livro da cidade na mesa dele e percebeu o que havia acontecido. Em seguida, passamos para Lloyd a caminho da cidade. Lloyd foi para a cidade e ficou impressionado com a grande multidão em todos os lugares, quase sendo atropelado por uma carroça em movimento. O motorista da carroça disse-lhe para ter cuidado, enquanto Lloyd achava a cidade deslumbrante e completamente diferente da vida tranquila a que estava acostumado. Depois disso, ele comprou alguns doces, mas acabou sem dinheiro e de repente foi atingido por um panfleto. No entanto, alguém o observava de longe sem que ele soubesse. Depois de ler o panfleto, Lloyd soube de um trabalho para aventureiros e decidiu se juntar. Lloyd juntou-se à sua nova equipe em uma aventura com Yin como líder da equipe. Durante um confronto com um monstro, a besta desferiu um golpe que quebrou as paredes, deixando Lloyd atônito. Desapareceu por seu poder destrutivo, e impediu a China para usar um feitiço de cura, mas Lloyd o usou sem ser notado, fortalecendo toda a equipe e preparando-os para derrotar o monstro. Um membro da equipe disparou uma flecha que atingiu o olho do monstro, deixando-o furioso, e ele atacou-a, mas seu colega a defendeu. Outro membro da equipe prendeu o monstro para impedi-lo de se mover e, finalmente, Yin desferiu um golpe poderoso e o derrotou. Lloyd viu que de alguma forma eles tinham conseguido, mas uma de suas colegas de equipe agora estava focada nele. Eles voltaram para a cidade e as pessoas os aguardavam, tratando-os como heróis. Então foram para a casa da equipe, onde Yin deu a Lloyd sua parte do dinheiro, dizendo que era do rank D, e pediu para ele não levar a mal. Mas Lloyd não se sentiu chateado com o rank baixo. Yin sugeriu que eles comemorassem o sucesso, mas Lloyd se afastou porque não bebe álcool, o que irritou um de seus colegas de equipe. Yin, no entanto, desconsiderou, dizendo que qualquer mago branco poderia fazer o trabalho e que eles não ajudaram muito na luta. Mudamos para a casa da professora, onde o supervisor de Lloyd informou que Lloyd havia sido contratado por uma equipe chamada Os Heróis para matar monstros. O professor viu isso como sua chance de lutar em uma batalha real e sentiu que não tinha nada a temer, desde que não ficasse convencido. O supervisor perguntou se ela se arrependia, mas a professora respondeu que não cometeria o mesmo erro 2 vezes. A supervisora lembrou-a da vez em que o Senhor dos Demônios se sacrificou tentando roubar aquele livro mágico, além de tentar arrastá-los para a perdição. Ela recordou o passado quando a magia antiga foi usada e que essa magia antiga reviveu todos aqueles derrubados pelo Rei Demônio em troca da vida de Lloyd. Retornamos à cidade, onde um vendedor estava vendendo livros sobre a equipe Hero e suas batalhas contra um grupo de monstros, cercado por muitas pessoas. Havia histórias de Yin enfrentando os monstros, mas Lloyd aparecia como assistente deles, ajudando seu colega a bloquear os golpes do monstro até que conseguissem prendê-lo, permitindo que Yin desferisse um golpe. Na casa de Yin, ele foi ao quarto da amiga e perguntou por que ela estava estudando tanto esses dias. Ela estava lendo sobre os fundamentos da defesa, e Yin percebeu que ela estava trabalhando com muita diligência. Recentemente, no entanto, ela sentiu algo estranho com os golpes que estava bloqueando com seu escudo. Yin disse a ela que estava transbordando de poder, mas ele não a tinha visto treinar ultimamente e não achava que fosse necessário dado a força dela. Nos dirigimos ao rio, onde 2 soldados foram mortos por um monstro gigante perto da cidade. De volta à casa de Yin, ele soube das mortes dos soldados e foi instruído a matar o monstro. Yin achou que o trabalho era muito fácil. No rio, ele perguntou se o monstro estava por perto. Lloyd o assegurou e conseguiu rastreá-lo. Eles entraram na toca do monstro e Yin o derrubou, mas outro monstro apareceu, chocando Lloyd e enfurecendo Yin. Lloyd descobriu que um demônio estava por trás disso, e a gema negra em seu cajado mágico estava causando a perturbação, cristalizando mana, e era muito rara. Seu amigo perguntou se a gema estava infundida com mana, enquanto outro colega de equipe notou que ele a estava usando para controlar os monstros. Lloyd usou seu feitiço especial e disse a Lulu para atirar uma flecha depois que ele a aprimorou, o que surpreendeu Lulu, mas ela conseguiu atirar a flecha e acertar o demônio. Ele pediu a Mia para trazer o cajado, e Mia perguntou se ele queria que ela o teletransportasse para ele. Quando ela fez isso, Lloyd pegou o cajado, causando surpresa em Mia e raiva em Yin, porque Lloyd estava ultrapassando seus limites como líder. Yin sugeriu que perfurassem o monstro, mas Lloyd pediu para ele parar, já que as ações do monstro seriam imprevisíveis sem a pedra mágica controlando-o e seria perigoso fazer isso. Mas Yin atacou o monstro de qualquer forma e ignorou o aviso de Lloyd, quase sendo atingido. Mas Lloyd usou seu poder para empurrar Yin para fora do caminho do ataque do monstro. Yin ficou bravo novamente e disse a Lloyd para não interferir, então Lloyd atacou o monstro novamente e o derrubou. Na casa de Yin, ele decidiu expulsar Lloyd e disse isso a ele, dizendo que ele sempre tropeçava nas costas e que, embora devesse ser um mago branco, deixava toda a cura para a China e era inútil. Lloyd perguntou a Yin, "Você acha que me falta força?" E acreditou que sim, sentindo-se triste. Depois de perceber que Lloyd estava muito consciente de si mesmo, Yin disse-lhe para deixar a equipe e Lloyd foi embora. Lloyd mudou-se para outra equipe na guilda e pediu ao líder para deixá-lo entrar, mas o líder recusou, pois já tinha um mago branco no grupo. Lloyd continuou andando e ouviu uma garota pedindo a um membro da equipe para ajudá-la, implorando por uma gema para um mago branco gratuito até amanhã, mas era muito difícil para o membro da equipe.
A aventureira perguntou novamente ao membro da equipe sobre outros magos brancos disponíveis e implorou muito, mas o membro da equipe mencionou Lloyd. A aventureira rapidamente se aproximou dele e perguntou se ele era um mago branco. Quando ele respondeu que sim, ela perguntou: "Você está com uma equipe?" Mas ele disse que estava atualmente desempregado. Ela o agarrou e pediu para acompanhá-la. Eles eram a nova equipe de Lloyd antes de ele se juntar a eles em uma missão para capturar um grupo de ladrões chamados de Mudclumps. Cross, o arqueiro, achava que teriam sucessos e seguissem o plano. Celica, a feiticeira, viu que precisavam ter cuidado porque era uma missão de alto risco. Yui, a líder deles, acreditava que poderiam fazer isso, mas a maga branca da equipe, Shulun, não estava prestando atenção neles. Ela estava ocupada com outra coisa. Então a equipe atacou os ladrões desferindo golpes poderosos. Celica usou bolas de fogo, ferindo os ladrões e forçando-os a se esconderem atrás de caixas de madeira. Depois que Celica terminou seu ataque, um dos ladrões disse: "Devemos atacá-la agora." Ela terminou seu golpe. Quando o fizeram, as flechas de Cross estavam esperando por eles e os derrubaram todos. Yui conseguiu derrubar os membros da gangue um por um. Ela quase foi atingida por um dos ladrões, mas Dagas interveio a tempo e bloqueou o golpe do ladrão até que Chulun usou sua magia para fortalecer o corpo de Dagas. Ele empurrou o ladrão e o jogou no chão. Eles conseguiram eliminar os ladrões, o que aterrorizou o líder dos ladrões, que estava escondido e espantado com o que aconteceu. Ele disse a si mesmo que precisava escapar, mas os aventureiros apareceram atrás dele. Yui pediu que ele se rendesse e os acompanhasse em silêncio. O líder dos ladrões perguntou: "Quem são vocês?" Mas ele os reconheceu quando viu a insígnia no pingente de Yui. Yui disse a ele que eles eram aventureiros de Rank S. Então, o líder dos ladrões pegou seu cajado, que tinha uma pedra mágica, e disse a eles que não poderiam derrotar esse monstro, mesmo sendo aventureiros de Rank S. Ele mostrou a eles um enorme golem de pedra, o que surpreendeu os aventureiros. Celica especulou que por seu corpo de pedra ser maciço, isso reduziria a eficácia da magia contra ele. Cross pensou o mesmo sobre arcos e flechas. O líder dos ladrões riu e zombou deles, pedindo ao golem para atacá-los, mas Yui pediu que deixassem isso com ela. Ela atacou e golpeou o monstro, mas não teve efeito algum. Depois disso, o monstro a atacou, mas ela desviou do golpe. Então Yui pediu a Chulun para lançar um feitiço de fortalecimento corporal nela, mas Chulun estava distraída, o que levou Yui a pedir novamente. Desta vez, Chulun ouviu e fez isso. Yui atacou novamente e desferiu um golpe poderoso no monstro, conseguindo destruí-lo completamente. A equipe teve sucesso na missão e amarrou todos os ladrões. Então Chulun pediu desculpas a Yui por sua distração na batalha, mas Yui não estava zangada, porque sabia que Chulun tinha algo em mente, sua irmã mais nova. Foi por isso que Chulun esteve afastada da equipe por muito tempo. Então eles foram para a guilda. Depois que Yui encontrou um mago branco substituto para Chulun, que era Lloyd, ela rapidamente foi com ele para a sede de sua equipe. Celica ficou surpresa por ela ter voltado tão rápido. Cross esperava que ela não tivesse encontrado nenhum mago branco, mas ela disse que tinha encontrado um. No entanto, Dagas não acreditou e perguntou: "Onde ele está?" Então Yui apontou para Lloyd e disse que iria apresentá-lo a ele, e perguntou seu nome. Depois que Lloyd disse seu nome, ela lhe disse que ele era o novo mago branco. Yui apresentou Lloyd aos membros da equipe e disse que era a espadachim e líder da equipe. Ela o acolheu na equipe, mas Lloyd ainda não tinha concordado em se juntar a eles. Celica esperava algo assim. Dagas pensou que ela o trouxe aqui sem explicar tudo para ele. Cross achou que eles recusariam a missão atual e que seria impossível realizá-la sem Culum. Dagas duvidava que Lloyd pudesse substituir Culum. Celica entendia os sentimentos de Yui sobre desistir da missão, mas Yui estava muito triste e perguntou o que aconteceria com o cliente deles se recusassem a missão. Ela também mencionou que alguém estava pedindo a ajuda deles. Lloyd sugeriu que deixassem essa missão para outra equipe, mas Celica disse que não podiam porque era uma missão de nível A, então apenas uma equipe de nível A ou superior poderia aceitá-la. Dagas sabia que todas as equipes de rank A ou superior estavam em missões externas e que eles eram os únicos que podiam aceitá-la, já que eram de rank S. Isso surpreendeu Lloyd quando soube que eles eram de rank S e que era o rank mais alto para aventureiros, mas Cross explicou a eles que aventureiros só podiam trabalhar com membros registrados de sua própria equipe, então não podiam pegar alguém emprestado de outra equipe. Lloyd queria ajudar, mas lembrou-se das palavras de Alan de que ele era inútil, o que o deixou triste, mas Yui não via problema se Lloyd fosse incrível. Então, eles foram para a floresta e Yui pediu a Lloyd que mostrasse suas habilidades, para que pudessem avaliá-lo. Lloyd sentiu que estavam depositando grandes esperanças nele e ficou muito nervoso, pensando que os desapontaria como fez com a equipe anterior. Dagas pensou que Lloyd estava envergonhado porque pediram para ele mostrar suas habilidades de repente. Ele pediu a Yui para perguntar a ele sobre um feitiço que ele usa, e Yui concordou com a ideia e pediu para ele lançar um feitiço de fortalecimento em todos eles, o que surpreendeu Lloyd. Cross achou que seria difícil para ele fazer isso porque era impossível para a maioria dos magos brancos. Mas Lloyd fez uma pergunta a eles. Se ele lançasse um feitiço de fortalecimento neles, ele seria então considerado um membro da equipe de ranks deles? Yui disse a ele que isso estava correto, e que eles tinham que ser fortalecidos ao mesmo tempo, e lançar o feitiço neles um por um não contaria. Lloyd se perguntou o que eles queriam dele. Yui perguntou a Lloyd se ele não conseguia fazer isso, mas esse não era o problema de Lloyd. Dagas pediu a ele para não fingir ser forte e que não havia necessidade de aumentar as esperanças de Yui. Cross pediu-lhe que dissesse honestamente se ele conseguia ou não, mas Lloyd pediu-lhes algum tempo, então ele mostrou seu cajado, o que surpreendeu Yui.
Então Lloyd mostrou os círculos mágicos e os lançou sobre eles. Yui perguntou a Lloyd de onde ele tinha conseguido esse cajado, mas ele apenas usou magia de armazenamento. Ele perguntou o que eles acharam da magia de fortalecimento que ele lançou sobre eles. Eles ficaram surpresos por ele ter lançado a magia neles. Dagas ficou impressionado por ele não ter dito nenhuma encantação. Cross sentiu seu corpo ficar mais leve. Então Yui avançou para testar e golpeou uma árvore, que derrubou a árvore, surpreendendo toda a coequipe, que não podia acreditar no que aconteceu. Lloyd disse a eles que tinha 5 feitiços: fortalecimento do corpo, aumento de defesa, aumento de poder mágico, redução do consumo de mana e resistência a estados negativos. Yui perguntou surpresa: ele usou 5 feitiços em todos? Ele disse a ela que fez isso porque lançar apenas um feitiço de fortalecimento em todos era muito simples para ele, então pensou que estavam pedindo algo maior. Mas ele achou que tinha cometido um erro e escondeu seu cajado. Ele se desculpou com eles por seu desempenho ruim e por não ser competente o suficiente para ser um mago branco para esta equipe, e que iria embora. Mas Yui pediu para ele esperar antes de desaparecer. Então Yui ficou surpresa porque ele tinha sido membro de uma equipe prestigiosa, a equipe dos heróis, mas eles o expulsaram devido à sua falta de poder. Cross perguntou: como ele pode ter falta de poder depois de fazer isso conosco? Celica não tinha visto ninguém usar uma quantidade tão grande de magia assim, mas Lloyd acreditava que havia magos brancos que o superavam e com grande poder também. Cross perguntou sobre a falha em sua avaliação, mas Lloyd falou sobre a anterior maga branca dessa equipe e disse que trazê-la de volta seria mais rápido do que adicioná-lo a eles. Mas Yui falou sobre a maga branca que estava com eles. Ela tinha uma irmã mais nova, muito doente de quem estava cuidando, e tudo isso havia drenado sua saúde e força também. Todos notaram seu cansaço. Celica disse a ele que ela tinha se distraído em uma das missões recentes, então ela mesma pediu para sair da equipe. Cross entendeu dela que ela não queria ser um fardo para eles. Lloyd entendeu que eles estavam procurando um mago branco por esse motivo. Dagas achou que eles poderiam ir na missão sem um mago branco, mas poderiam estar em perigo, e isso seria um grande desafio para eles. Yui desejou que Culum estivesse bem agora, e o resto da equipe se sentia preocupado com ela. Lloyd perguntou se ela era importante para todos eles, o que o fez sentir ciúmes. Ele perguntou a ele sobre a doença da irmã dela, mas Yui não sabia muito sobre isso. Mas parecia que essa doença transformava o corpo em uma pedra mágica. Isso surpreendeu Lloyd e ele se lembrou do que tinha aprendido com sua mentora quando ela lhe contou sobre essa doença. Então ele pediu a Yui que o levasse à casa de Culum. Então Lloyd e Yui foram à casa de Culum, e Culum ficou surpresa com a visita deles. Lloyd perguntou a Culum sobre a condição da irmã doente. Então Culum contou a ele que ela estava se aventurando com sua irmã mais nova, Sylvie. Mas ela se feriu durante uma das missões, e perdeu a consciência quando se aproximou de sua localização. Lloyd perguntou sobre os sintomas da condição dela, mas Culum pediu que ele a visse pessoalmente, o que era melhor. Então Cluin abriu a porta do quarto dela e um cheiro desagradável de mana saiu. O quarto dela estava cheio do mana fétido. Cluin se descobriu, mostrando a Lloyd sua má condição, o que o surpreendeu. Cluin explicou que Sylvie estava se transformando em pedra mágica porque sua mana estava fora de controle, e seu corpo estava se transformando gradualmente. Era apenas uma questão de tempo até a transformação completa. Lloyd se aproximou de Sylvie e supôs que se sua teoria estivesse correta, ele poderia curá-la, o que chocou Cluin. Ela disse que usuários de magia de cura de alto nível haviam lhe dito que isso era impossível. Ela perguntou o que um mago branco normal poderia fazer. Lloyd acreditava que era porque ela foi exposta à pedra mágica pura. Ele perguntou a Cluin se Sylvie se feriu em uma caverna com alta densidade de mana. Cluin confirmou, dizendo que a missão era extrair uma pedra mágica daquela caverna. Lloyd perguntou onde estava o ferimento. Cluin mostrou a ele. O palpite de Lloyd estava correto. A mana entrou por aquele ponto e se espalhou pelo corpo dela, causando sua transformação. Cluin perguntou como ele sabia disso. Ele disse que foi ensinado por um excelente professor. Yui perguntou a Cluin se ela confiava em Lloyd. Lloyd então mostrou seu cajado e usou um círculo mágico, mas se sentiu cansado. Cluin perguntou o que aconteceu. Ele disse que usou um feitiço de transferência de mana reversa para absorver mana de Sylvie. Cluin perguntou se ele quis dizer que reestruturou o feitiço. Lloyd disse que a transformação dela avançou por causa do mana furioso dentro dela, então ele teve que reduzir o mana dela a quase zero. A menos que eles removessem o mana, nenhuma cura funcionaria, e a transformação começaria de novo. Ele então usou seu poder de feitiço, mas empregou uma versão defeituosa de baixa eficiência que consumia menos mana, permitindo-lhe queimar muito do mana que absorveu enquanto curava Sylvie. Yui e Cluin ficaram maravilhados. Yui perguntou a Cluin se isso era impressionante. Cluin achou que era a coisa mais impressionante de todas porque ele criou seus próprios feitiços e lançou 2 ao mesmo tempo. Além disso, mostrou grande resistência e força de vontade para suportar o enorme consumo de mana, algo que uma pessoa comum não conseguiria fazer. Mais tarde, Yui ficou surpresa com os membros em recuperação de Sylvie. Lloyd conseguiu curá-la completamente. Yui se aproximou de Lloyd e disse a ele que ele tinha conseguido. Sylvie acordou e chamou sua irmã mais velha. Cluin chorou muito de preocupação por Sylvie, depois agradeceu a Lloyd e disse que, assim que Sylvie se recuperasse totalmente, ela iria em aventuras com ela novamente. Yui achou isso razoável e melhor para ela. Cluin disse que a próxima refeição era por conta dela. Yui se despediu dela e Lloyd também. Cluin parou Lloyd e disse que estava aliviada por ter a equipe com ele e pediu que cuidasse bem deles. Lloyd ainda não era um membro oficial e ainda faltava força. Então passamos para Hannah. A nova equipe de Lloyd se reuniu para comer e beber. Dagas disse a Lloyd que ele fez um ótimo trabalho curando Sylvie. Yui percebeu que Lloyd ainda era muito humilde e brincou sobre bater nele. Lloyd estava muito feliz porque Sylvie se recuperou, mas infelizmente Cluin não voltaria para a equipe.
Celica disse que eles precisavam pensar sobre o futuro. Cross estava muito feliz agora. Dagas disse que o amigo deles teve uma nova chance na vida e não havia nada que os impedisse de se... Dagas disse que o amigo deles teve uma nova chance na vida e não havia nada que os impedisse de celebrar isso. Yui agradeceu a Lloyd por salvar Sylphie. Lloyd lembrou-se das palavras duras de Alan para ele. Dagas perguntou à equipe o que eles queriam se recebessem uma nova vida. Celica queria ser esposa, e enquanto conversavam, Lloyd interrompeu e pediu que se juntassem à equipe deles, surpreendendo a todos. Ele disse, assumindo que eles não se importavam em tê-lo, o que irritou Yui. Dagas achou que Lloyd era contra a ideia, mas Cross ficou muito feliz. Celica sentiu-se tranquilizada pela presença de Lloyd. Yui deu as boas-vindas a Lloyd para se juntar a eles, e ele apertou a mão dela e agradeceu pela hospitalidade. Yui disse que deveriam celebrar a chegada do novo membro agora. Lloyd achou que não era necessário, mas Yui insistiu que era assim que as coisas deveriam ser feitas. Ela disse que organizaria a festa e perguntou se ele viria. Lloyd concordou. O resto da equipe pensou que ela queria se soltar, mas Yui disse a eles que não era o caso e que ela estava falando sério, eles tinham entendido mal. Depois disso, eles celebraram a entrada de Lloyd e ofereceram-lhe muita comida. Yui pediu a Lloyd que comesse o quanto quisesse até ficar satisfeito, mostrando sua hospitalidade. Lloyd aceitou a oferta dela e comeu muita comida, o que surpreendeu o resto da equipe. Dagas viu que Lloyd estava com muita fome. Depois que Lloyd terminou de comer, ele disse a eles que a comida nessa cidade era maravilhosa, mas Cross surpreendentemente lhe disse que este lugar era muito comum. No entanto, Lloyd achou que a comida da cidade tinha um sabor especial, o que o fez se perguntar o que costumava comer quando era jovem. Cross perguntou a Lloyd o que ele costumava comer quando era jovem. Lloyd disse que quando vivia com sua professora, ela cozinhava o que crescia no jardim ou assava carne de monstro. Mas Celica não achava que isso fosse comida de verdade. No entanto, é por isso que Lloyd preparou refeições, mas ele nunca tinha provado um sabor assim antes. Yui pediu a Lloyd para descrever sua professora para eles, o que o surpreendeu. Ela disse a ele que queria conhecê-la, já que ela lhe ensinou magia, e o resto da equipe também pediu isso porque estavam curiosos. Mas Lloyd lhes disse que ela era mais inclinada a lutar e que muitas explosões ocorriam quando ela conduzia seus experimentos mágicos. Celica descobriu que a professora não era uma maga branca, mas ela ensinou magia a Lloyd. Lloyd confirmou isso para ela e também disse que ela era completamente proficiente em magia, tanto que não podia ser comparada a ninguém. Celica desejava poder aprender com ela se tivesse a chance, mas Lloyd imediatamente a impediu e a alertou contra isso, dizendo que aprender sob a supervisão dela era algo que ela deveria evitar a todo custo. Ele lembrou o que aconteceu com ele durante o treinamento. Cross achava que ela era uma professora rigorosa. Lloyd disse que às vezes ela era muito gentil e recordou situações agradáveis com ela. Então Yui disse a eles que deveriam começar a reunião estratégica em breve. Lloyd perguntou o que era isso. Cross disse que deveriam explicar a missão para Lloyd primeiro, e Dagdas concordou com essa sugestão para que Lloyd não se perdesse na reunião, já que ele não estava familiarizado com a missão. Mas Yui não era boa em explicar e pediu a Dagdas para explicar a ele. Dagdas não teve objeção a isso, mas pediu a ela para anunciar a missão. Quando Yui mostrou a missão, Dagdas disse a Lloyd que a missão deles era derrotar um grupo de monstros que estava destruindo fazendas. Desde o seu aparecimento, eles tinham destruído colheitas. Lloyd perguntou se havia mais de um tipo de monstro. Celica achava que havia vários tipos de monstros, mas Lloyd não tinha ouvido falar de diferentes tipos de monstros formando um rebanho. Isso era estranho para Dagdas, mas como era uma missão, eles tinham que aceitá-la e prestar atenção. Yui enfatizou isso, dizendo que se houvesse um problema enfrentando as pessoas, um aventureiro deveria resolvê-lo. Mas Cross achou que se eles fossem atacar monstros, essa missão não serviria nem para ele nem para Yui. Yui sugeriu que era a vez de Celica atacar os monstros. Celica confirmou isso, mas ela tinha um problema. Ataques de área ampla consumiam muito mana e poderia ser difícil dependendo do número deles. Yui perguntou a Lloyd se ele podia usar magia ofensiva. Lloyd não era incapaz de usá-la, mas não conseguia gerar poder de fogo igual a um mago especializado. Então Dagdas pediu para definir os papéis principais para o plano deles. Ele e Yui começariam atraindo a atenção do inimigo e reunindo-os em um só lugar, e então Celica desferiria seus golpes. Cross perguntou sobre seu papel, e Dagdas pediu que ele protegesse Celica e Lloyd dos monstros. Lloyd contribuiria com magia de cura e suporte, porque esse era o trabalho de um mago branco. Dagdas decidiria o resto no campo da missão, e eles não poderiam saber todos os detalhes apenas com as informações da missão. Yui achou que tudo estava bem assim, e Celica estava muito animada com Lloyd cuidando da magia de suporte para eles. Lloyd pediu a ela para não criar muitas expectativas, o que os desapontou. Yui pediu a Lloyd para confiar mais em si mesmo, mas Lloyd havia sido expulso da equipe do herói devido à sua falta de poder. No entanto, Cross preferia pessoas como Lloyd em vez daquelas que eram arrogantes por serem fortes, o que deixou Lloyd um pouco mais entusiasmado do que antes. Então eles saíram da taverna, e Dagdas disse que se encontrariam amanhã em frente à pousada. Ele pediu a Yui para não dormir demais, o que a irritou porque ele a tratava como uma criança, e ela tinha 17 anos. Mas Cross achava que essa idade era uma fase sensível entre a juventude e a idade adulta, o que incomodou Yui, e ela disse a eles para não esquecerem que ela era a líder da equipe. Então todos foram em uma direção e Lloyd foi na direção oposta, mas Dagdas disse a ele que a pousada ficava naquela direção. No entanto, Lloyd não podia ir para a pousada com eles porque não podia pagar, mas Dagdas deu-lhe um saco de dinheiro e pediu-lhe para usá-lo. Mas Lloyd não queria aceitar esse saco, mas Dagdas disse-lhe que seria descontado dele após receber a recompensa pela próxima missão. Então Yui perguntou por que eles estavam parados.
Dagdas disse a ela que eles estavam chegando imediatamente, e Lloyd prometeu a Dagdas que iria reembolsá-lo esse valor, e Dagdas aguardava ansiosamente por isso. Então eles foram para a pousada, e Lloyd foi para o seu quarto e disse a si mesmo que os membros desse time eram muito gentis, e que ele deveria beneficiá-los. No dia seguinte, eles estavam esperando por Yui em frente à pousada, e quando ela saiu, Dagdas disse que era bom que ela não tivesse dormido demais, o que a irritou novamente. Então Yui perguntou sobre a bagagem do resto do time, e Cross disse a ela que Lloyd havia guardado usando magia de armazenamento, o que surpreendeu Yui que eles pudessem fazer isso com a bagagem dela também. Quando ele escondeu a bagagem de Yui, ela ficou muito feliz por não ter que carregá-la mais, e Celica ficou contente porque esse fardo foi tirado dela. Então Lloyd sugeriu que ele poderia ensiná-los isso, o que o surpreendeu. Yui perguntou se eles poderiam fazer isso. Lloyd confirmou isso para ela porque todos nascem com um pouco de mana, então isso não é uma coisa rara. Mas Dagdas nunca tinha visto ninguém fazer isso antes. Mas Lloyd disse que ensinar isso não leva muito tempo, mas aumentar a capacidade de armazenamento requer algum treinamento. Cross pensou que assim poderia carregar muitas flechas. Celica pediu que ele a ensinasse isso rapidamente, e Lloyd não recusou de forma alguma. Então Yui começou a se mover livremente e pediu que fossem agora para o local da missão. Em seguida, eles se moveram para as terras agrícolas, e Dagdas disse a Lloyd que atrás daquelas montanhas imponentes estava o país mágico, e eles estavam escondidos da vista agora. Ele se perguntou quando tentariam invadir o continente novamente. Lloyd esperava que esse fosse o objetivo deles. Então, eles continuaram andando e estavam atravessando uma ponte no ar para chegar ao outro lado, e se sentiram muito assustados. Yui tentou distraí-los de alguma forma e perguntou: "Quando você inventa algo para passar por uma situação, como você confunde as coisas?" E todos ofereceram respostas, exceto Lloyd, mas Yui pediu para Lloyd também contar uma piada boba. Mas Lloyd não tinha aprendido essa habilidade com seu professor. Mas Cross disse a ele que contar uma piada boba intencionalmente causa risos por causa do erro. Lloyd perguntou se deveria dizer algo bobo então, e que tentaria isso. Mas Yui esclareceu para ele que levar isso a sério perde o sentido e que ela inventou esse jogo para aliviar o estresse durante longas viagens. Lloyd se perguntou por que estavam fazendo isso e Yui achou que se a missão fosse difícil, a tensão constante os esgotaria. Então Yui fez outra pergunta. Quando os despojos são distribuídos, as partes são distribuídas igualmente, mas como você chama alguém que inventa um caminho completamente novo? E todos ofereceram respostas novamente, mas Lloyd não conseguiu desta vez e hesitou até dizer que isso era uma desculpa frágil. Cross disse a ele que agora entendia a questão e poderia contar uma piada se tentasse. Então, eles se moveram para a floresta e havia um mago realizando um ritual mágico usando uma pedra. Depois, voltaram para a equipe novamente, e chegaram ao acampamento cedo porque não estavam carregando bagagem. Então Lloyd mostrou a bagagem e começou a montar as tendas. Yui e Celica trouxeram água e depois disso, terminaram de montar as tendas completamente. Yui perguntou a Dagdas se havia problema em irem se lavar agora, mas Dagdas não concordou porque tinham muito trabalho a fazer, como recolher lenha e comida. Então Lloyd se ofereceu para recolher a lenha, o que deixou Yui feliz. E ela levou Celica e saiu. Então Lloyd foi buscar lenha e depois que tinha o suficiente, ele viu uma árvore com frutas como aquelas com as quais ele costumava treinar com o professor. Ele pegou uma das frutas e provou porque era muito deliciosa. Então ele ouviu Yui e Celica gritando enquanto estavam lavando no lago. Ele olhou para elas e viu um monstro com elas no lago, o que as deixou muito assustadas. Então os monstros se aproximaram delas, mas Lloyd imediatamente correu para ajudá-las e lançou um golpe de fogo no monstro, o que o distraiu. Ele pediu para Yui e Celica irem para a terra firme rapidamente, e mostrou as armas de Yui e Celica e as jogou para elas. Ele também os fortaleceu, e eles ficaram prontos para enfrentar o monstro. Então Yui atacou o monstro e conseguiu acertá-lo. Em seguida, Celica lançou um feitiço de bolas de fogo, que destruiu completamente o monstro. Ela ficou surpresa com a força com que atingiu o monstro. Quando Lloyd e Yui apareceram novamente para não serem atingidos pelo golpe de Celica, Yui pediu a Lloyd para guardar essa arma novamente. Então, eles voltaram para o local de acampamento novamente, e Lloyd começou a ensiná-los a armazenar coisas. Tudo o que tinham que fazer era abrir uma abertura com a palma da mão. Ele mostrou-lhes um cristal brilhante, mas eles não conseguiram fazer isso também. Então pediram para continuar tentando por enquanto. Então todos tentaram dominar isso, mas ainda não conseguiram. Lloyd achou que era um mau professor e pediu desculpas a eles porque queria ajudar, mas eles não viam dessa forma, já que eram iniciantes. Eles disseram para ele não ser tão duro consigo mesmo, o que deixou Lloyd feliz de ouvir. Mas Celica conseguiu. Quando ela disse a palavra armazenamento, percebeu que eles tinham que fazer isso. Depois de algum tempo, Celica conseguiu armazenar seu cajado, o que deixou todos felizes. Cross tentou também. Então a noite chegou e Yui e Lloyd ainda estavam acordados. Yui notou que não havia monstros e perguntou se algo estava errado. Então Yui se aproximou dele e agradeceu por se juntar à equipe deles. Mas Lloyd também estava preso e sem trabalho. Yui pensou que ele foi forçado a se juntar a eles e perguntou a Lloyd por que Yui estava tão obcecada com essa missão. Ela disse que isso a lembrava de sua cidade natal porque quando era criança, monstros atacaram sua aldeia e ela foi a única sobrevivente. Então ela não podia ignorar isso quando ouviu sobre essa manada de monstros. Além disso, os pequenos assentamentos enfrentariam uma grande crise se perdessem a comida vinda da fazenda dela. Então Lloyd pediu para ela parar de falar e disse para acordar todos. Um grupo de monstros apareceu, mas eles se esconderam atrás das árvores. Dagdas disse a eles que era um rebanho de Bolorks, o que correspondia à descrição da missão. Yui perguntou para onde eles estavam indo.
Lloyd viu um grupo perto deles e sinalizou para terem cuidado. Enquanto recuavam cautelosamente, Yui pisou em um pedaço de lenha, fazendo um barulho que chamou a atenção dos monstros. Eles começaram a se dirigir para eles. Eles correram rápido, mas os monstros os perseguiram e então os cercaram. A equipe mostrou suas armas. Os monstros lançaram teias neles, e Dagas e Yui conseguiram bloqueá-las. Um quase acertou Cross se Silica não tivesse intervindo, mas os monstros conseguiram agarrar o cajado de Silica. Eles os envolveram com teias de todos os lados, impedindo o movimento. Dagas perguntou o que fazer agora, mas Lloyd atrapalharia seus movimentos. Lloyd então usou seu feitiço e disse a Yui para atacar. Yui conseguiu cortar todas as teias. Cross pulou alto e conseguiu libertar o bastão de Silica, jogando-o de volta para ela. Então Yui atacou um dos monstros, esmagando seus membros e derrubando-o. O monstro tentou atacá-la novamente, mas ela o atingiu novamente. Ela pulou alto e usou as teias para se mover para outro monstro. Lloyd disse a Silica e Cross para se prepararem. Silica juntou-se a Cross, usando bolas de fogo e flechas que queimaram todos os monstros completamente. Depois que conseguiram, Lloyd pediu desculpas por dar ordens a eles. Mas Dagas disse que ele foi de grande ajuda e realmente qualificado para isso. Yui disse a ele que eles contariam com ele depois disso. Silica disse a ele que, apesar de sua hesitação agora, no dia seguinte, todos guardaram seus próprios equipamentos e todos ficaram muito felizes com isso. Eles partiram depois, mas Lloyd parou e se perguntou por que os Bolorks estavam ali e para onde estavam indo. Então Yui os alcançou. Lloyd e seu grupo acamparam em outro local. Ele ainda estava pensando sobre o rebanho de Polorks, se perguntando para onde estavam indo. Ele achava que deveriam ser muito cuidadosos. Yui e Silica vieram até ele, e Yui pediu para ele ir dormir naquela noite, já que ele tinha ficado de vigia sozinho na noite anterior. No entanto, Lloyd recusou-se a ir, querendo vigiar ele mesmo porque estava fraco. Ele queria que eles conservassem suas forças para quando precisassem. Silica também se ofereceu para revezar com ele, mas ele recusou isso também. Yui, no entanto, o vê como muito útil para a equipe e acredita que ele deveria descansar. Mas Silica a interrompeu e disse a Lloyd para avisá-lo se precisasse de algo. Cross e Dagas estavam observando a conversa de dentro de suas tendas. No dia seguinte, eles começaram a se mover, depois pararam para fazer uma pausa. Lloyd, no entanto, continuou a vigiar. Ele então usou sua magia especial para reconhecimento. Yui se aproximou dele e perguntou: "O que você está fazendo?" Ele disse a ela que estava fazendo o reconhecimento para verificar se havia monstros por perto, o que surpreendeu Yui por ele também poder usar essa magia. Mas Lloyd não vê o que está fazendo como impressionante, e seu reconhecimento não cobre uma área ampla, mas é melhor do que nada. Ele também o usa em intervalos regulares para garantir que os arredores estejam seguros, o que os ajuda a prevenir ataques surpresa de monstros. Yui achou isso muito útil, mas sentiu que era um fardo excessivo para Lloyd. No entanto, Lloyd não tinha problema com isso. Yui perguntou a Lloyd se ela poderia ajudá-lo, mas Lloyd não achou que sim, o que deixou Yui muito envergonhada e ela se afastou dele. A noite caiu sobre eles, e Lloyd continuou a vigiar. Mudamos para Yui dentro de sua tenda, perguntando-se se Lloyd não confia neles. Ela achava maravilhoso tê-lo com eles, mas ele não podia fazer tudo. Era triste que ele não confiasse neles, especialmente agora que eram amigos. Mas Silica não via o que poderiam fazer. As coisas estavam apenas progredindo no seu próprio ritmo. No início, eles não eram próximos, e o tempo que passaram juntos os trouxe a este ponto. Ela não tinha dúvidas de que havia algo que explicava a discrepância entre sua competência e sua autoestima, assim como sua motivação para trabalhar tanto. Ela perguntou se ela concordava, mas Yui suspeitava que Lloyd era um mistério intrigante se você pensasse sobre isso. Apesar de sua ignorância sobre grande parte do mundo, ele tinha um conhecimento extenso de outras coisas. Ela se perguntava sobre a vida que ele tinha vivido antes, mas Silica achava que ele contaria sobre si mesmo um dia. Quando esse momento chegar, ela sentiu que não deveriam apressar as coisas. Yui entendeu o que Silica quis dizer e achou que ela estava certa, mas Silica acredita que a verdade pode ser muito diferente do que ela imagina, porque Lloyd não é comum. Mudamos para Lloyd. Dagas veio até ele e disse que queria sua ajuda com algo e pediu para ele ir junto, mas Lloyd estava preocupado com a vigia. Cross apareceu e disse que assumiria o dever de guarda, permitindo que ele fosse com Dagas. Eles se moveram para o meio da floresta, onde Dagas amarrou várias cordas entre as árvores próximas. Lloyd perguntou: "O que é isso?" Dagas disse a ele que essas eram cordas de Adgrass e que fazem um som quando monstros se aproximam delas. Lloyd entendeu que isso era muito útil, mas Dagas fez isso para que Lloyd pudesse descansar à noite. Lloyd estava grato pela gentileza de Dagas, mas não achava que era necessário para ele descansar. Dagas explicou que eles costumavam dormir assim antes de ele se juntar a eles e pediu para ele não se sobrecarregar, mas Lloyd não pode usar sua magia de reconhecimento enquanto está dormindo e tem que manter a magia ativa. Dagas se aproximou de Lloyd e perguntou se ele não confiava neles. Lloyd não duvida da função do sino, mas supõe que deveriam ser mais cuidadosos só para garantir. Mas Dagas não quis dizer isso. Ele perguntou: "Você não pode confiar em nós pessoalmente?" Isso chateou Lloyd e ele negou, dizendo que, claro, confiava neles. Mas ele cuida da guarda e da vigilância à noite sozinho, sem incluí-los. Dagas achou que isso era prova de sua falta de confiança neles. Lloyd então lembrou-se das palavras de seu professor para ele, e também das palavras de Alan, que ele não tinha força e era inútil. Ele voltou ao presente e disse a Dagas que, se não trabalhasse duro, causaria problemas para todos. Mas Dagas disse-lhe para causar problemas, e que eles formaram o grupo exatamente por essa razão, para que pudessem lidar com coisas que não conseguiam lidar sozinhos. Certamente causariam problemas um para o outro. Ele pediu que confiasse mais neles do que isso. Lloyd nunca tinha pensado assim antes, o que fez Dagas se sentir desapontado por falar com ele.
Lloyd não via problema em alguém como ele, que não tinha força, depender dos outros. Mas Dagas não o via como alguém sem força, e nem o resto da equipe. Ele disse para ele voltar e dormir porque amanhã chega cedo. Eles voltaram para o acampamento e ele entrou na tenda e finalmente dormiu. No dia seguinte, Yui acordou e Lloyd veio até ela, hesitante em pedir algo. Ele então pediu a ela para ajudá-lo a pegar um pouco de água. Yui ficou surpresa, mas depois se sentiu feliz e concordou com o pedido dele. Eles foram buscar água, e o resto do grupo ficou feliz com isso. Mudamos para um nobre, Michelle, que tinha um de seus magos com ele. O mago informou que haviam terminado de instalar as pedras mágicas nas coordenadas especificadas. Michelle acreditava que o caminho no mapa estava agora aberto. Michelle então perguntou ao mago: "E quanto aos aventureiros de alto escalão na região de Ashtar?" O mago disse-lhe que os danos causados pelos monstros os haviam sobrecarregado com pedidos de missões, então a maioria deles estava agora fora da cidade. Assim, Michelle havia conseguido mantê-los afastados. O mago sabe que apenas um grupo de aventureiros comuns e o grupo do herói permanecem na cidade. Michelle desejava poder mandar o grupo do herói embora também, mas o grupo do herói só se move a pedido do Estado. Ele queria ver o desempenho do grupo do herói agora que estavam sozinhos. Ele disse ao mago para ir informar ao cliente que a hora havia chegado. O mago desapareceu imediatamente. Voltamos para o grupo de Lloyd. Eles continuaram caminhando pela floresta e Yui sentiu que havia algo errado com essa floresta. Todos concordaram, observando que não tinham visto um único monstro desde que entraram nessa área. Cross não ficaria surpreso se esta fosse a estrada principal, mas era impossível para eles sentirem qualquer coisa a essa profundidade. Yui perguntou a Lloyd se ele poderia fazer algo com sua magia, mas Lloyd recusou porque usar magia periodicamente não tem um efeito que afaste monstros. Dagas se perguntou o que exatamente estava acontecendo ali, mas Lloyd disse que tentaria expandir um pouco seu alcance de busca. Ele realizou a exploração e ficou surpreso. Yui perguntou se ele havia descoberto algo. Lloyd confirmou que havia um grupo de monstros a cerca de 10 km de distância, o que surpreendeu o resto do grupo. Cross então mostrou o mapa e descobriu que esse caminho leva à fazenda. Lloyd se aproximou para lhes dizer algo, mas Yui avançou e perguntou a Lloyd espantada: "Você consegue explorar tudo dentro dessa distância?" Lloyd confirmou: "Claro." Mas Yui sabia por ele que ele não podia. A exploração de Lloyd cobriu uma área ampla, mas 10 km não eram uma grande distância para ele, o que surpreendeu Yui. Celica, no entanto, achou que essa exploração era equivalente a 10 vezes o alcance de uma pessoa normal. Lloyd explicou a eles que a exploração aumenta muito o consumo de mana, então não é prático. Yui não via isso como o problema agora, mas Dagas entendia como Yui se sentia, embora não fosse o momento para discutir isso. Cross viu que o coração de Yui não aguentaria se ela continuasse recebendo choques de Lloyd. Celica concordou com Cross e pediu que fossem para o local agora. Eles então se teletransportaram para a fazenda onde havia muitos monstros. Yui nunca tinha visto um grupo assim antes, composto por lobos altos. No entanto, Lloyd descobriu que este era o único local onde a exploração havia detectado a presença de monstros. Ele se perguntou para onde foram os outros monstros. Celica também entendeu a situação e pensou que a floresta estava repleta de outros monstros fortes, então era difícil imaginar que isso fosse resultado de um conflito natural. Mas Cross não viu nenhum sinal de luta na floresta. Dagas não conseguia acreditar que os monstros abandonariam seu território sem motivo. Lloyd perguntou quem era o atual dono desta fazenda. Yui tinha ouvido que ele foi ferido por um lobo grande e se refugiou na casa do filho na cidade. Lloyd queria falar com ele para fazer várias perguntas e encontrar pistas sobre o que estava acontecendo. Mas então uma coisa estranha e assustadora apareceu, que só Cross viu porque os outros não tinham sua visão aguçada. Lloyd usou um feitiço que melhorou sua visão, e quando olhou de perto, viu a Pedra Negra e que ela era realmente estranha. Yui perguntou a Lloyd se ele conseguia vê-la. Lloyd disse que usou um feitiço de aprimoramento de visão e perguntou se eles também queriam. Yui concordou imediatamente. Lloyd então usou a magia de aprimoramento neles e eles conseguiram ver a Pedra Negra. Celica ficou preocupada com a névoa ao redor da Pedra Negra. Dagas perguntou que tipo de pedra mágica era. Lloyd sabia que essa névoa fazia parte de sua mana, mas essa sensação indicava que era mana de povo fera. Ele tinha ouvido isso de seu mestre, que lhe disse que alguns do povo fera podem usar feitiços incomuns para controlar monstros. Yui perguntou a Lloyd se ele achava que essa Pedra Negra era capaz de fazer isso. Então Lloyd sentiu algo estranho, fez uma exploração e disse a eles que outra horda estava vindo em sua direção, o que os deixou ansiosos. Dagas pediu qualquer informação sobre isso. Lloyd descobriu que era uma mistura diferente de monstros e que o número deles era superior a 40, o que chocou o resto da equipe. Lloyd achou que a Pedra Negra era provavelmente a causa e que tinha a capacidade de atrair monstros. Yui ficou surpresa que alguém faria isso. Lloyd se perguntou se alguém queria se livrar deles, mas a escala do que estava acontecendo ia além disso. Ele descobriu que estavam mirando em outra coisa. Cross sugeriu que eles recuassem agora, mas Yui recusou porque eles destruiriam os campos. Cross, irritado, perguntou a Yui: "Você pode enfrentar milhares de monstros de frente?" Yui hesitou em sua resposta, mas Dagas achou que seria difícil para eles escaparem agora. Celica pensou que se os monstros os perseguissem e a luta acontecesse perto da cidade, os moradores poderiam sofrer danos colaterais. Lloyd sugeriu que lutassem, o que surpreendeu a todos.
Ele tinha um plano. Lloyd então perguntou a Cross se ele conseguia acertar a pedra. Cross viu que estava muito longe, mas achou que poderia fazer isso, embora não tivesse certeza se conseguiria quebrá-la após acertá-la. Mas isso foi suficiente para Lloyd, que disse que estava contando com ele. Cross então mirou, e Lloyd também usou um feitiço para dar suporte e compensar a falta de poder. Depois de fortalecer Cross disparou a flecha e conseguiu acertar a Pedra Negra, quebrando-a completamente, o que deixou Cross feliz. Ele perguntou a Lloyd o que ele fez com sua flecha, porque esse poder era incrível. Lloyd tinha usado magia de fortalecimento nele, na flecha e no arco também, o que surpreendeu Cross. Cross perguntou a Lloyd se ele poderia fortalecer pessoas e armas ao mesmo tempo, o que surpreendeu Cross. Cross perguntou a Lloyd se ele podia fortalecer pessoas e armas ao mesmo tempo. Lloyd perguntou: isso não é normal? Mas não era normal para Cross. Lloyd disse a ele que só usava magia de fortalecimento e que Cross foi quem acertou o alvo com um único tiro graças às suas habilidades, o que deixou Cross desconcertado. Yui então os apontou para os lobos e pediu que olhassem. Os lobos estavam se devorando. Lloyd acreditava que destruir a Pedra Negra havia restaurado sua ferocidade natural e que era impossível que se exterminassem, mas isso era suficiente para reduzir seu número. Yui estava maravilhada como sempre e perguntou a Lloyd se ele sabia que isso aconteceria. Claro, Lloyd sabia disso porque os monstros estavam sob a influência da Pedra Negra, e ele queria parar essa horda também. Eles então se prepararam para a grande horda de monstros e diferentes tipos de monstros apareceram. Yui perguntou a Lloyd: agora? Mas ele achou que ainda não era o momento certo. Os monstros chegaram muito perto deles, mas Lloyd ainda viu que o momento não havia chegado. Quando os monstros atacaram Celica, Lloyd disse a ela para atacar. Celica então liberou seu poder de fogo e conseguiu queimar os monstros, o que surpreendeu toda a equipe porque as chamas estavam muito mais fortes do que o normal. Yui perguntou a Lloyd o que ele fez com Celica. Lloyd havia usado feitiços de fortalecimento em Celica, aumentando seu poder mágico e reduzindo seu consumo de mana. Ele perguntou se isso era suficiente. Yui viu que era suficiente. Lloyd então pediu a Celica para continuar, mas Celica sentiu que poderia lançar mais 5. Lloyd viu que isso era bom e disse para ela mudar para magia de vento quando terminasse. Lloyd então se moveu para Cross, mas Cross entendeu o plano de Lloyd. Ele queria queimar a floresta usando o fogo e usar o elemento vento para que a fumaça obstruísse a visão dos monstros voadores. Lloyd então usou um feitiço de telepatia, e Cross pôde ouvir as palavras de Lloyd diretamente em sua cabeça. Ele também compartilharia as localizações dos monstros que havia identificado através de sua magia de exploração. Lloyd então perguntou a Cross: você os vê? Cross confirmou que os via e mirou. Ele conseguiu acertar os monstros, fazendo muitos deles caírem. Lloyd então disse a Celica que estavam entrando nas etapas finais, mas Celica quase tinha esgotado sua energia. Lloyd não viu o problema e pediu para ela segurar sua mão. Quando Celica segurou a mão de Lloyd, ele transferiu mana para ela, o que deixou Celica muito impressionada. Mas depois disso, Lloyd caiu no chão. Ele disse a Celica que tinha dado a ela uma grande quantidade de mana de uma vez e pediu para ela se apressar. Celica imediatamente usou seu poder e invocou chuva para apagar o fogo. Lloyd viu que isso impediu o fogo de se espalhar na floresta. Celica também pensou assim, mas ficou sem mana novamente e caiu no chão. Dagas a salvou antes que ela atingisse o chão e disse que ela fez um bom trabalho. Yui também pediu para ela descansar um pouco e que eles se livrariam do resto rapidamente. Celica pediu a Yui para não se esforçar demais, mas Yui não queria ouvir isso dela. Ela disse a Lloyd que ele era realmente incrível e que não podia acreditar que ele pensou em uma estratégia como essa, mas Lloyd viu que não tinha feito nada além de qualquer outro membro e que apenas desempenhou seu papel de apoio designado. Yui esperava que ele dissesse isso desta vez também e não se importou. Ela então pediu que deixassem o resto com eles. Lloyd estava contando com eles. Lloyd então deitou no chão, sem acreditar que estava tão cansado. Yui e Dagas continuaram a matar os monstros. Yui viu que a magia de fortalecimento de Lloyd era muito incrível, e Celica estava torcendo muito por eles. Dagas e Yui voltaram depois de acabar com os monstros. Yui perguntou sobre a condição de Celica. Celica estava bem agora. Lloyd então pediu a Yui para voltar rapidamente à cidade, mas Yui se sentia muito exausta e perguntou a ele se havia uma razão para fazerem isso. Lloyd disse que se sua suposição estivesse correta, a pessoa responsável por isso estava mirando Ishtar, o que surpreendeu a equipe, pois ele os havia enganado a todos. O episódio começa com Grice sequestrando uma das garotas e tendo sucesso nisso. Um dos guardas tentou pegá-lo, mas falhou, o que deixou o guarda extremamente irritado, e ele ameaçou matar Grice. Lloyd mostrou uma caixa de bebidas energéticas especiais, abriu uma garrafa e bebeu. Ele disse que essa missão era uma grande armadilha para enganá-los, enviando aventureiros de alto escalão em missões que os manteriam ocupados longe de Ishtar e demorariam muito para retornar. Yui perguntou se isso era para enfraquecer as defesas de Ishtar, mas Cross acreditava que o herói estava em Ishtar além dos cavaleiros, tornando difícil derrubar a cidade facilmente. Lloyd achava que Cross estava certo, mas Dagas, quanto mais pensava sobre isso, mais se convencia de que a intuição de Lloyd Cross estava correta. Ele estava mais intrigado com esta pedra mágica. Então Yui pediu a todos para irem a Ishtar agora e todos concordaram. Lloyd terminou sua bebida, escondeu a caixa novamente e revelou sua varinha mágica. Ele lançou um feitiço de aumento de velocidade neles. Lloyd correu primeiro e os outros o seguiram imediatamente. Depois fomos para a casa de Michelle, onde ele tinha sua bebida especial na frente dele. Grice apareceu para ele, mas Michelle o recebeu e o chamou de agente respeitado. Grice pediu a Michelle para não chamá-lo assim.
Depois que Michelle bebeu sua bebida, Grace disse a ele que sua vanguarda estava descendo em Ishtar agora, e que o plano deles estava prosseguindo sem problemas. Michelle estava confiante nisso e no sucesso do plano, tudo graças à garota sequestrada. Grace achava que ela o serviria no futuro, mas Michelle a via como uma personagem interessante cujo uso os beneficiaria muito. Grace não sabe o que Michelle está pensando e o que se passa em sua cabeça, mas ele o segue porque está cumprindo as ordens do Senhor dos Demônios e isso é tudo que Michelle quer. Então Grace se despediu de Michelle e foi embora. Então nos movemos para a garota sequestrada que se lembrou de quando seu poder foi retirado dela através de um dispositivo e colocado em uma caixa de garrafas. Depois nos movemos para Lloyd e sua equipe que continuam correndo em direção a Ishtar através da grama. Eles fizeram uma pausa, e Lloyd ofereceu a eles uma poção de mana. Dagas pensou que retornariam a Ishtar rapidamente se continuassem nesse ritmo. Celica perguntou a Lloyd se todo esse esforço era demais para ele, pois ouviu que manter a magia de aprimoramento requer muita mana. Lloyd disse a ela que isso se aplica àqueles que não estão acostumados a usá-lo continuamente, mas ele estava acostumado e poderia reduzir enormemente o consumo de mana. Celica ficou surpresa ao saber que ele estava acostumado e perguntou se ele já tinha feito isso muitas vezes antes. Lloyd achava que seu uso frequente o forçou a se adaptar a isso. Ele então contou a ele sobre seu passado quando seu professor o deixou sozinho na floresta e o obrigou a ir para casa sozinho. Ele encontrou muitos monstros difíceis de derrotar, e escapar foi a melhor opção para ele. Naquela época, ele teve que usar muitos tipos de magia de encantamento para sobreviver, mas foi um período infernal para ele. Yui pensou que ele sofreu muito, mas Lloyd era apenas inexperiente na época, embora ele tivesse certeza de que era apenas um exercício de treinamento regular. Ele também se lembrou de quando seu professor o deixou irritado, mas depois descobriu que foi um treinamento muito benéfico para ele. Yui esperava que o treinamento de Lloyd não fosse nada normal, e Celica também viu isso, mas Lloyd achava que nem sequer qualificava como treinamento normal. Ele pensava que não tinha treinado o suficiente e acreditava que, como eles eram aventureiros de Rank S, o nível deles era diferente do dele, mas ele treinaria mais e trabalharia diligentemente para apoiá-los. Então ele escondeu a caixa de garrafas, mas Yui disse a Celica que Lloyd entendeu errado de novo. Dagas se preparou para se mover novamente, mas Lloyd usou sua magia de exploração. Yui achou que deveriam ficar alertas para qualquer perigo, e eles se moveram novamente. Yui e Celica estavam muito felizes com a magia de aumento de velocidade e por estarem correndo mais rápido do que o normal, mas Lloyd parou de repente, fazendo com que os outros colidissem com ele e caíssem no chão. Lloyd detectou algo através de sua magia de exploração. Dagas perguntou se eram monstros. Celica pensou que poderia ser um caçador perseguindo uma presa, mas Lloyd teve um mau pressentimento e pediu ao resto da equipe para seguir em frente até Ishtar, enquanto ele verificaria e voltaria para eles. Mas Yui disse a ele que eles o acompanhariam. Lloyd recusou, dizendo que iria verificar e voltaria imediatamente. Mas Yui disse a ele que ele não sabia o que o aguardava e que não podia lutar sozinho. Lloyd foi convencido pelas palavras de Yui, e o resto da equipe disse a ele que eram uma equipe e deveriam ajudar uns aos outros. Então nos movemos para um grupo de feiticeiros criando um feitiço. Lloyd e sua equipe se moveram para esses feiticeiros em frente à sua localização. Lloyd contou a eles sobre a presença de demônios à frente deles com uma pessoa extra. Yui perguntou se eram demônios do estado mágico. Lloyd lembrou-se de sua conversa com Dagas quando ele lhe disse que atrás dessas montanhas está o estado mágico. Mas eles se escondem da vista e ninguém sabe quando voltarão para invadir o continente. Lloyd pensou que esse era o objetivo deles, e acreditava que os demônios estavam proibidos de entrar nos 3 principais estados do continente. Mas Yui sabia que muitas invasões ocorreram desde os tempos antigos por líderes do estado mágico, e perguntou a ele se não estava preocupado com isso. Mas Lloyd não tem memórias de sua infância, e a guerra terminou quando seu professor o acolheu. Celica perguntou a Lloyd se ele era um órfão de guerra. Yui pediu desculpas a ele porque insinuou que ele não se importava, mas Lloyd pediu para ela não se preocupar com isso. Cross sugeriu informar os cavaleiros ao retornar a Ishtar, mas Lloyd queria reunir mais informações antes de relatar. No entanto, Cross viu isso como muito perigoso, e Lloyd ele também sabe disso. Mas Lloyd sentiu o mesmo mana que a pedra mágica anterior perto dos demônios. Dagos acreditava que esses demônios estão conectados ao que aconteceu na fazenda de monstros. Lloyd pensou que se o alvo deles fosse Ashtar, então valeria o risco. Yui acreditava que deveria ir porque esses demônios poderiam escapar se os deixassem e não podiam deixá-los sem dissuasão. Ela queria que fizessem algo a respeito, o que surpreendeu a todos com seu entusiasmo. Cross observou que ela estava falando como uma líder agora, mas Dagos concordou com Yui e disse que deveriam deter esses demônios e resolver essa questão. Eles seguiram para a casa cuidadosamente para que ninguém os visse. Cross olhou para dentro, mas não viu ninguém. Lloyd usou um feitiço de detecção e descobriu que eles estavam no subsolo. Eles avançaram para uma posição acima deles e Dagos pensou que deveria haver alguma entrada para alcançá-los, mas Lloyd disse que não havia necessidade de procurá-los. Ele perguntou a Celica: "Você pode usar magia de terra, certo?" Quando Celica confirmou que podia, ele lançou um feitiço de aprimoramento neles e Celica criou com sucesso um buraco no chão, destruindo o solo acima das cabeças dos demônios, o que os fez parar o que estavam fazendo. Yui apontou sua espada para um deles e perguntou: "Quem é você? O que está fazendo neste país? O que está planejando?" Mas outro feiticeiro atacou Yui, embora ela tenha conseguido bloquear. O feiticeiro que Yui estava segurando conseguiu escapar. Cross acertou um deles com uma flecha. Lloyd fortaleceu Celica e pediu para ela usar seu poder novamente até conseguir expô-los novamente. Um dos demônios lançou um ataque de pedra em Celica, mas Dagas bloqueou.
Um dos demônios escapou por uma porta e a trancou. Yui tentou segui-lo, mas não conseguiu abrir a porta novamente. Os demônios restantes estavam prestes a atacar Yui, mas Cross interveio para detê-los e Yui conseguiu derrotá-los. Lloyd informou que um demônio havia escapado. A cena muda para o demônio que escapou, que lançou um feitiço na garota sequestrada, envolveu-a e a carregou, mas Lloyd e sua equipe apareceram. O demônio imediatamente fugiu novamente, mas eles o seguiram. Yui e Cross conseguiram cercá-lo pelos lados até que ele estivesse completamente cercado. Lloyd pediu que ele se rendesse, dizendo que queria informações dele, mas o demônio disse que não tinha nada a dizer. O demônio usou um feitiço para lançar um choque neles, mas Lloyd bloqueou e forneceu proteção para toda a sua equipe, até que o demônio fosse atingido pelo próprio ataque. Lloyd então colocou a garota sequestrada no chão e a examinou, descobrindo que ela era uma das criaturas monstruosas. Eles voltaram para dentro da casa e colocaram a garota em uma cama para que ela pudesse descansar. Cílica esperava que essa garota fosse do Império Foris, já que ela era do povo monstro, mas Cross não achava que ela falaria nessa condição. Dagas perguntou a Lloyd se ele poderia curá-la, e Lloyd disse que tentaria. Lloyd lançou um feitiço de cura na garota, o que surpreendeu muito Cílica. Yui não ficou surpresa, porque ele tinha curado Sylvie da pedra mágica na frente dela, e ela acreditava que a maioria dos aventureiros não era capaz disso. Cílica achou que a habilidade de modificar magia era impressionante, mas Lloyd foi forçado por sua professora a ajudá-la com isso. Ele se lembrou de quando ela pediu para ele criar feitiços diferentes, como cura melhorada e tratamento do envelhecimento, e que ela era excêntrica. Mas Yui achou que isso era uma descrição suave dela. A garota acordou, mas Yui se aproximou diretamente e perguntou o que ela estava fazendo naquele lugar e pediu seu nome. A garota tentou dizer seu nome, mas não conseguiu. Yui descobriu que o nome da garota era Caria. Yui perguntou a Caria por que ela era prisioneira dos demônios. Lloyd disse a Caria que eles eram aventureiros em uma missão para proteger uma vila de monstros, mas ele sentiu a presença de mana do povo monstro lá. Lloyd se aproximou de Caria e disse que ouviu que alguns deles podiam usar magia para controlar monstros e perguntou se esse era o poder dela. Caria confirmou que era verdade. A cena muda para 2 soldados na floresta que estavam observando a área. Eles encontraram uma pedra preta no meio da floresta. Quando um deles se aproximou para ver o que era e tocou a pedra preta, um grande grupo de monstros apareceu. O outro soldado fugiu rapidamente, mas o que tocou a pedra não conseguiu escapar e foi devorado. De volta a Lloyd e sua equipe, Lloyd perguntou a Caria se ela poderia liderar monstros através de sua magia. Caria confirmou isso, e Lloyd ficou muito surpreso, porque a habilidade de controlar monstros poderia ser muito perigosa dependendo de como é usada. Lloyd perguntou a Caria se os demônios a forçaram a fazer isso, e Caria respondeu que sim. Dagas disse a Lloyd que os demônios capturaram Caria para usar monstros em suas forças, o que esclareceu as coisas para Lloyd. Ele também descobriu que Ashtar estava sob ataque do país da magia. Dagas esperava que, se controlassem Ashtar, seriam capazes de invadir o continente. Mas Yui pensou que havia uma possibilidade de que Ashtar estivesse agora em batalha. Lloyd pediu que voltassem lá agora, e eles se moveram rapidamente com Caria juntando-se a eles. Ela viu que estaria em apuro se a deixassem sozinha. Eles descansaram, e Lloyd deu um frasco de mana para Caria. Então usou magia de detecção e descobriu uma multidão de monstros. Yui perguntou se essa multidão estava indo em direção a Ashtar, e Lloyd confirmou isso, mas esse não era o problema de Lloyd. Ele contou a ele sobre a presença de um exército muito grande atrás deles. Yui perguntou a Lloyd o que deveriam fazer. Lloyd pediu para emprestar o poder de Caria e pediu ao resto de sua equipe para ir avisar a cidade e se preparar para a batalha. Uma pessoa não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, e ele precisa de amigos para fazer isso. Então Lloyd mostrou seu cajado e fortaleceu toda a sua equipe, incluindo Caria. A equipe de Lloyd rapidamente se moveu para a cidade, e Lloyd e Caria estavam indo em direção aos monstros. Passamos para Alan, o líder da equipe do herói. Ele está irritado e joga os papéis dos candidatos no chão. Ele os vê como inúteis e se pergunta se eles não sabem que estão se candidatando à equipe de Alan, o herói. Ele acha que esses magos são de nível inferior ao Lloyd, que foi expulso. Ele não teria aprovado nenhum deles, a menos que pudessem pelo menos usar magia de armazenamento. Mas o resto da equipe achava que nenhum dos candidatos conseguia usar magia de armazenamento, e o limite deles era usar 2 feitiços ao mesmo tempo. Então Alan pergunta se todos os apoiadores são um bando de idiotas. Então a garota pergunta a Alan se já ocorreu a ele que Lloyd era especial. Mas Alan zomba dela e diz que esse lixo não era especial. Então, um cavaleiro entra e informa Alan sobre um grande grupo de soldados se dirigindo para Ashtar, o que surpreende Alan. Eles estão montando linhas defensivas agora e pedindo ajuda a Alan e sua equipe, o que leva Alan a concordar. Ele pede ao cavaleiro para deixar isso com ele, o que anima o cavaleiro ao ouvir isso. O cavaleiro informa Alan que ele irá contar a todos sobre isso. Então, a garota de cabelos brancos pergunta a Alan se ele tem certeza disso. Mas Alan acredita que este é um pedido do rei, e que ele não deve recusá-lo de forma alguma. Ele vê isso como uma boa oportunidade para as pessoas testemunharem seu grande poder. Em seguida, nos movemos para a localização dos monstros na floresta. Lloyd e Coria estão observando os monstros do topo da montanha. Lloyd acredita que esta horda é do mesmo tamanho que a que está indo para Ashtar, ou talvez até maior. Ele também acredita que, se uma horda como essa se juntar aos atacantes, Ashtar será destruída. Ele pensa que tomou a decisão certa quando a equipe se separou e que deve eliminar esta horda de qualquer maneira. Então Coria pergunta se é possível parar os monstros sem matá-los. Lloyd fica surpreso com isso, mas Coria vê que esses monstros estão sendo explorados e forçados a isso por causa do poder que o demônio roubou deles. Ela nunca quis esse conflito e não quer ferir mais criaturas.
Lloyd pergunta a Coria se ela se importa tanto assim com os monstros. Mas Lloyd diz a ela que vai pensar em uma maneira de libertar a Horda com o mínimo de dano, e que é melhor resolver as coisas sem recorrer à matança o tempo todo. Coria fica feliz com isso e agradece a Lloyd. Então Lloyd pergunta a Coria se ela pode devolver esses monstros para suas casas usando sua magia. Mas Coria não tem certeza se consegue, dado o grande número deles. Mas Lloyd diz a ela que pode fornecer mana e aprimorar seu feitiço. E ele acha que isso é suficiente. Então Coria avança para tentar usar seu feitiço especial. Mas algo estranho acontece. Seu feitiço é bloqueado, o que surpreende Coria. Ela diz a Lloyd que há algo na floresta. Em seguida, passamos para Alan, que está se encontrando com o resto dos aventureiros. Ele lhes diz que eles são um grupo de aventureiros fracos. Um dos amigos de Lloyd diz que todos os aventureiros de Rank A estão em missões externas agora. Alan vê que todos esses aventureiros são de Rank B ou inferior, e acredita que eles são úteis como escudos humanos, pelo menos. Ele pede que façam o melhor para não atrapalhá-lo, o que irrita os aventureiros por causa do insulto de Alan a eles. Então Alan os repreende novamente e os chama de tolos estúpidos, e os aventureiros ficam ainda mais irritados. Então o líder da guilda chega e pede que parem, dizendo que estão ali para enfrentar os monstros e não tem tempo para brigar entre si. Então Alan diz aos aventureiros que explicará seu plano a eles. Primeiro, os magos lançarão seus feitiços mais fortes e ele espera que cada um deles mate pelo menos 10 monstros. Depois, ele, os cavaleiros, a besta e os lutadores lutarão contra os monstros para ganhar tempo, até que os magos recuperem um pouco de mana e possam lançar o próximo ataque nos monstros. Isso continuará, e ele acredita que esta é uma solução adequada para derrotar uma horda de monstros. Então Alan pergunta se há alguma objeção a isso. Então uma das magas fala e diz a Alan que ela não pode usar magia desse poder, nem o resto dos magos. Eliminar uma horda de monstros é difícil para eles e derrotar um monstro é o que eles se esforçam para fazer com seus feitiços mais fortes, o que irrita Alan. Ele lhes diz que é impossível que não consigam fazer isso. Então a maga Mia, que está na equipe de Alan, diz que ela também não consegue fazer isso, o que surpreende Alan ao ouvir isso. Alan pergunta a ela o que está dizendo. Mia responde que seu poder diminuiu ultimamente, e que não pode mais usar seu poder como antes. Então Alan se aproxima dela e pergunta por que ela não contou sobre esse problema antes. Mas Mia diz a Alan que ela não é a única com esse problema, e o mesmo se aplica a Lulu, China e até Lena. Isso irrita Alan e ele pergunta quando isso começou a acontecer. Lulu responde, desde que Lloyd foi embora. O que você acha? Alan fica ainda mais irritado e acredita que eles o enganaram esse tempo todo. Mas Lena diz a ele que não foi enganado por nenhum deles e que ele é o único que não percebeu porque se tornou relaxado como herói e não treinou há muito tempo. O que irrita Alan porque Lena admitiu na frente de todos que ele também não treinou há muito tempo. Alan diz a ela que não deveria dizer isso. Então Lena admite a Alan que ele não está qualificado para ser um herói, o que irrita Alan e ele dá um soco em Lena. Mas Lena bloqueia facilmente o soco e o impede. Então Lena pede a Alan para sair imediatamente, o que choca Alan. Ele recebe olhares de zombaria dos aventureiros que ele repreendeu. Então Alan sai imediatamente e o resto da equipe, exceto Lena, o segue. Então todos começam a se perguntar o que farão agora diante da horda de monstros que se aproxima e que não tem mais um herói para liderá-los. Um deles sugere que a única solução que tem é fugir. Então Lena fala com eles e pede que se acalmem. Então, ela lhes diz que agora deixou a equipe de Alan e pede que lutem ao lado dela, o que anima os aventureiros por causa dela. Em seguida, Lena pergunta aos aventureiros se algum deles conhece Lloyd. Depois, passamos para Lloyd e Coria na floresta. Coria descobre que essa pedra preta é o que bloqueou seu feitiço, mas Lloyd já estava ciente disso. Coria pergunta a Lloyd se ele já a viu antes. Ele responde que a encontrou antes em outro lugar. Então Coria diz a Lloyd que eles devem destruir esta pedra. Mas Coria conta a Lloyd sobre a existência de muitas dessas pedras em diferentes lugares, e que, se não as destruírem, não conseguirão controlar os monstros, e ela não poderá usar seu feitiço. Então Lloyd vê que eles devem encontrar o resto das pedras e pergunta a Coria se ela pode detectá-las. Mas Coria só pode detectá-las quando está perto o suficiente. Mas Lloyd pode fazer isso, o que surpreende Coria. Então Lloyd usa seu poder e aprimora os sentidos de Coria. Ele usa um feitiço para descobrir as localizações das pedras mágicas e combina a magia de exploração com telepatia. Coria fica maravilhada com isso. Então Lloyd usa magia de furtividade e agora eles podem se aproximar das pedras sem que os monstros os vejam. Ele diz a Coria que esse feitiço é cancelado quando colidem com algo grande, e pede a Coria para ter cuidado. Coria está cada vez mais impressionada e pergunta a Lloyd quem ele é exatamente. Mas Lloyd responde que não é uma pessoa suspeita. Então Lloyd e Coria se aproximam da pedra mágica e neutralizam seu efeito, o que faz com que os monstros sejam repelidos da pedra. Então Lloyd diz, vamos fazer isso com o resto das pedras mágicas. Depois nos movemos para a cidade de Ishtar. Todos os aventureiros estão prontos para enfrentar os monstros e o cavaleiro pergunta ao líder da guilda, você tem certeza disso? Mas o líder da guilda disse ao cavaleiro para não se preocupar e ele entendeu os sentimentos do cavaleiro, já que suas vidas dependiam desse homem. Então voltamos ao passado, onde Lena e os outros aventureiros na guilda foram informados por Lena que Lloyd é a espinha dorsal da equipe de heróis.
Não foi Elaine, a heroína, ou China, a santa, foi Lloyd, o feiticeiro branco. Isso levou os aventureiros a se perguntarem, pois pensavam que ele era apenas um apoiador. Lena foi questionada por um aventureiro porque eles o expulsaram então. Lena respondeu que o título de herói os cegou, e eles se sentiram arrogantes em relação à sua força sem perceber que era graças a Lloyd, o feiticeiro branco de apoio. Então, eles o expulsaram. Em seguida, o líder da guilda apareceu e disse que era impressionante como a equipe de heróis lutou. Ele perguntou a Lena se ela queria dizer que tudo isso era obra de Lloyd e Lena confirmou, deixando todos muito surpresos. Lena informou que eles poderiam virar o jogo obtendo a ajuda de Lloyd e perguntou se alguém sabia onde ele estava. O líder informou a Lena que Lloyd não estava na cidade. Ele estava em uma missão fora com uma equipe de Rank S e a jornada deles levaria alguns dias. No entanto, Lena acreditava que Lloyd compensaria esse tempo usando sua magia de suporte e perguntou se eles queriam apostar em Lloyd. Em seguida, voltamos ao presente, onde o líder disse ao cavaleiro que todos concordaram com a sugestão de Lena. Voltamos ao presente, onde o líder disse ao cavaleiro que todos concordaram com a sugestão de Lena, e foram compelidos a fazer isso porque queriam proteger suas famílias. Os monstros então os alcançaram, e Lena pediu aos arqueiros que disparassem flechas, disse aos defensores para não terem medo e repelirem os monstros, pedindo que os empurrassem de volta para a trincheira. Ela então instruiu os feiticeiros a lançarem feitiços enquanto os outros usavam magia de água, matando com sucesso um grande número de monstros. No entanto, o líder da guilda pensou que a correnteza levaria os monstros embora e aprofundaria a trincheira. Se eles conseguissem resistir até o retorno dos aventureiros de Rank S e do feiticeiro branco, Lloyd teriam uma grande chance. Em seguida, mudamos para Lloyd e Kureha, que estão se sentindo extremamente exaustos. Yui disse a eles que não faltava muito para chegar a Star e perguntou ao resto da equipe se podiam continuar correndo. Eles responderam que tinham muita energia graças ao apoio de Lloyd e que ele estava fazendo um esforço tremendo para salvar Star, então não podiam parar para descansar. Eles se prepararam para continuar correndo em direção a Star. Então passamos para Lloyd e Kureha, que finalmente chegaram à última pedra mágica. Lloyd pediu a Kureha para terminar isso rapidamente devido à presença de muitos monstros ferozes. Kureha desativou o feitiço na pedra mágica, o que terminou o efeito sobre os monstros, mas os monstros restantes eram diferentes uns dos outros e se odiavam. Eles escolheram lutar em vez de voltar para a floresta. Os monstros então atacaram uns aos outros, aproximando-se de Kureha, fazendo a pedra cair e atingir Kureha, levando ao desaparecimento de seu feitiço de invisibilidade, revelando-a diretamente aos monstros. No entanto, Lloyd lançou fogos de artifício no céu, distraindo com sucesso os monstros e revelou-se a eles. Em seguida, nos mudamos para Star, onde os monstros continuaram seu ataque, mas Lena os incentivou a aguentar mais um pouco. Um dos cavaleiros se aproximou de Lena e disse a ela que o lado direito havia sido rompido pelos monstros e que eles não poderiam aguentar por muito mais tempo. Havia também muitos monstros vindo em direção a eles, e o medo apareceu nos rostos dos aventureiros e cavaleiros. Mas um poder de fogo apareceu bem a tempo, surpreendendo a todos com essa força. Aqui, o líder da guilda percebeu que a equipe de Lloyd havia chegado, e então a equipe de Lloyd apareceu. Em seguida, mudamos para Lloyd, que desviou dos ataques dos monstros enquanto usava magia de evasão com aprimoramento, mas isso não durou muito. Kureha percebeu que Lloyd continuava a fugir e não atacava os monstros, e lembrou-se de suas palavras, porque ele não queria que os monstros fossem feridos. Ele estava fazendo isso por ela. Enquanto os monstros conseguiram capturar Lloyd, Kureha usou seu poder para atrair toda a atenção dos monstros para ela e salvou Lloyd, afastando os monstros deles e dispersando-os também. Então Lloyd se aproximou de Kureha e disse que isso foi incrível, e perguntou o que ela fez. Kureha disse a ele que convenceu os monstros a voltarem para a floresta, dizendo que não controlava os monstros com sua magia, mas podia se comunicar com eles e transmitir seus pensamentos. Lloyd agradeceu a Kureha por salvá-lo, e ela agradeceu por ele não ter machucado os monstros. Lloyd sugeriu que eles fossem para Star agora. Então nos movemos para Star, onde a equipe de Lloyd fez sua parte e direcionou seus ataques aos monstros, conseguindo eliminar um grande número deles. No entanto, os monstros ainda eram numerosos e as linhas de frente já não conseguiam aguentar. As suas poções de mana também estavam quase esgotadas, e Croas e Cílica acharam que a situação estava piorando. Os monstros continuaram a atacá-los, mas Lena continuou a motivá-los e disse que ainda tinham uma chance, continuando a repelir o inimigo, salvando um dos aventureiros. Enquanto verificava-os, ela foi mordida por um dos monstros, ficando ferida e começando a sangrar, levando os outros aventureiros e cavaleiros a pararem sua resistência também. Eles não podiam fazer mais nada além disso, e partes da cidade foram destruídas. Eles pensaram que estavam perdidos, e o líder não podia fazer mais nada até que Kureha e Lloyd chegassem. Kureha começou a se comunicar com os monstros com a ajuda de Lloyd, então o efeito sobre os monstros foi cancelado, e eles foram embora, o que surpreendeu os outros. Dagos achou que Lloyd tinha chegado na hora certa, e Kureha quase perdeu a consciência, mas Lloyd a segurou. Kureha disse a Lloyd que estava bem, apenas tinha exagerado no uso de seu poder. No entanto, Lloyd ficou impressionado que ela pudesse se comunicar com tantos monstros e achou sua magia incrível. Mas Kureha acreditava que era Lloyd quem tinha a magia incrível, dizendo que não teria conseguido cantar sua canção em uma arena tão grande sozinha.
Ela perguntou a Lloyd que tipo de magia de suporte ele estava usando. Então Lloyd disse a Kureha que ele havia sobreposto vários feitiços para reduzir o consumo de mana e aumentar seu poder mágico, e ele estava apoiando-a, mas não havia dúvida de que o poder de Kureha o salvou dos monstros. Kureha então disse a Lloyd que seu verdadeiro nome era Claire, o que deixou Lloyd surpreso. Ele perguntou por que ela o escondeu por algum motivo, não foi? Mas ele perguntaria sobre isso mais tarde. Então monstros enormes apareceram atacando Star.